Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 a 29, discorre sobre a carta à igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus ordenou a João que escrevesse mensagens a essas igrejas, contendo elogios, críticas, advertências e promessas. Essas igrejas também representam 7 qualidades de crentes e as 7 dispensações da igreja. Vamos ler o que Jesus está tratando com essa igreja ou com essas pessoas. Assim diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, significa ao ministro, ao líder da igreja. Isto diz o Filho de Deus, Jesus, que tem seus olhos como chama de fogo. Significa que esses olhos falam de santidade, esse olhar que vê profundo, que sabe todas as coisas, porque o olho está ligado à área do conhecimento espiritual, e o fogo fala de emoção forte, mas também fala de santidade, de profundidade, de poder espiritual, aquilo que se vê além. E diz que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, ou seja, seus pés brilham como bronze. Os pés estão ligados à área da força espiritual, da estrutura desse ser. Interessante que o bronze tem uma característica muito importante dentro da palavra de Deus. Na composição do tabernáculo, o bronze estava presente na pia. Ela era feita de bronze, em que o sacerdote fazia seus rituais de purificação. O bronze também é um excelente condutor de energia. O texto segue dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu resultado, os teus frutos e o teu amor, a tua devoção e o teu serviço, o teu trabalho e a tua fé, que significa a medida da confiança em Jesus, e a tua paciência, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Significa que essa igreja começou pequena e agora estava grande em obras diante de Deus, em frutos, em bons resultados. Note a importância dessa igreja. Continuando, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Jesus faz uma crítica a essa igreja, que deixa Jezabel. Significa uma figura feminina do Antigo Testamento que tipifica um espírito de engano. Jezabel foi rainha e sacerdotisa do deus Baal, casada com o rei Acabe, rei de Israel. Mulher que se diz profetiza. O espírito do engano faz um trabalho parecido com o que o Espírito Santo faz na terra, de falar coisas futuras ou revelar coisas ocultas. Porém, o espírito de Jezabel prevê mentiras, todo tipo de confusão religiosa e heresias. Seu único objetivo é destruir a autoridade de Deus, sendo a igreja seu alvo favorito. E para que fornique em comum dos sacrifícios da idolatria. Jezabel incita a imoralidade sexual entre os solteiros e a comer os alimentos oferecidos aos ídolos, ou seja, a prostituição física e a espiritual. A rainha Jezabel dos tempos bíblicos corrompeu muito o povo de Israel, adotando as práticas e os ensinos da idolatria, das superstições, da corrupção moral e espiritual, do espírito narcisista entre os líderes, ou seja, dos líderes manipuladores que oprimem os membros da Igreja de Cristo. A igreja de Tiatira tolerava essa liderança manipuladora. Jesus continua dizendo: e dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação. Ele diz de sua imoralidade sexual e mistura com os ídolos, e não se arrependeu, não mudou a postura. Eis que a porei numa cama. A sentença será a enfermidade. Ela será impedida de continuar a sua má obra. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, muitas lutas, muitos problemas para aqueles que a seguem, se não se arrependerem das suas obras, caso não mudem as suas condutas, e ferirei de morte a seus filhos. Estes são seus seguidores, que morrerão espiritualmente, mas pode ser literal, algum tipo de juízo de morte da parte de Cristo. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Os rins são filtros do corpo humano. Assim, nossos pensamentos devem passar por uma filtragem. E o coração é a sede da alma, onde moram os sentimentos. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Significa a recompensa justa, a colheita do que se plantou, do que se fez. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Jesus agora está se dirigindo a uma parte dos irmãos da igreja, a todos quantos não têm esta doutrina e não aprenderam e nem a seguiram, todos os que não se contaminaram com as heresias, como dizem, os segredos mais profundos de Satanás, que é toda sorte de conhecimento obscuro, inclinado ao mal, que outra carga não vos porei. Jesus diz que não colocará dificuldades no caminho ou provações, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Guardem a fé, a esperança, as promessas
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, apesar das perseguições, se manterem a fé no Filho de Deus, eu lhe darei poder sobre as nações, ou seja, o governo, e com vara de ferro as regerá. Governará com rigidez, e serão quebradas como vasos de oleiro. Os crentes vão governar com rigidez as nações, e elas serão quebradas como vasos de oleiro. Elas serão todas refeitas. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Simboliza a autoridade, o poder. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido está ligado à área do entendimento. Jesus está dizendo, quem tem entendimento, que ouça aquilo que o meu Espírito diz às igrejas. Esse foi o estudo sobre a carta à igreja de Tiatira, a igreja supersticiosa, que fala profundamente a todos nós nesse tempo sobre a superstição que entra dentro da igreja, através dos ensinos pagãos, através de pessoas que se dizem profetas. Jesus disse que esses falsos profetas entrariam no tempo do fim e enganariam muitas pessoas. O espírito do engano tem um ministério muito parecido com o ministério que o Espírito Santo opera na terra, mas a sua obra é engano, é heresia, é mentira, e isso tudo é ferramenta do diabo.